para poder falar. Pastor Júnior, fala aí algo da parte de Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, pastor Júnior Trovão, eu estou feliz por estar aqui com meu amigo, o pastor Bruno Black de Jesus. Somos amigos aí há praticamente quase uma década, né? 10 anos por aí. E desde lá até agora a nossa amizade continua, para a glória de Deus. Às vezes um pouco longe, né? Devido às minhas correrias, às minhas agendas. Mas os amigos é interessante. O amigo é que pode passar meses sem se ver, até anos sem se ver, mas quando se vê, parece que já tinha se visto ontem. Então, é o que acontece. Nós estávamos juntos ontem, fomos para a igreja, fomos para a casa do Senhor e hoje nós estamos aqui. É um prazer estar com ele, é um prazer estar com o Bruno e com a sua família. Dizer para o pessoal da minha live aí que esse aqui é um amigo meu de muitos anos atrás, amigos da antiga, e a gente não pode esquecer, né, quem Deus nos colocou do nosso lado para estar conosco, para estar lado a lado conosco aí nos momentos difíceis, quando ninguém também conhecia o pastor Júnior Trovão. Nós já tínhamos amigos assim, e anos depois a gente está junto aí, para a glória de Deus aí. Então, fica na live aí, compartilha essa live aí, porque a gente vai contar aqui um pouquinho da nossa história aí, da nossa trajetória. Ó, primeiro vai começar comigo, porque muitos me perguntam, Bruno, da onde veio Power of God? Power of God, eu termino os vídeos teus de status aí no YouTube e termino uma fala, Power of God, poder de Deus. Primeiro, de tantas viagens junto com o pastor Júnior, nas agendas aí, momentos que Deus usava ele nas suas ministrações. Teve um momento que a gente no carro, viajando, saindo de algumas agendas, ele, o culto foi Power. Aquele foi Power, veio com muito impacto, Power, o culto foi Power. Eu procurei o que significa Power. Power é poder em inglês. E eu, Power. Aí na minha mente veio of God. Power of God. Poder de Deus. Aí eu peguei essa fala. Pastor Júnior só falava o Power e eu completei. Aí, Power. E aí Bruno culto, o grupo foi Power. E eu acrescentei. Nosso vínculo de amizade aí virou um bordão. Que muitos hoje falam, cadê o Power? Você que é o Power? Eu fui pregar numa igreja, uma missionária viu um vídeo meu, pastor, e falou assim, você que é o Power Good? Eu falei, Power Good? Eu falei assim, não, Power Good. Eu falei, não, é Power of God. É isso aí mesmo, esse mistério aí mesmo. Então pegou, ficou um bordão, todo mundo brincando, e aí estamos até hoje seguindo essa fala, pastor. Glória a Deus. Eu fico feliz aí por estar junto com o Bruno esse tempo todo e ver, né, que algumas coisas também que a gente conviveu juntos, é sempre assim, você convive com uma pessoa e você acaba também pegando um pouco dela, adquirindo um pouco dela, né, daquilo que está com alguém. É por isso que os discípulos, Judas sentiu dificuldade em mostrar quem era Jesus, a não ser com um beijo, embora havia uma profecia no Antigo Testamento que ele trairia Jesus com um beijo. Mas você observa que os discípulos andavam tanto com Jesus e se pareciam demais com Cristo. Então, quando você anda com uma pessoa, você acaba pegando algumas coisas dela, você acaba assumindo algumas coisas dela. E eu louvo a Deus que uma das coisas boas também que ele pegou foi esse bordão aí. Eu sempre falava isso, né? Power, no caso é poderoso, o culto foi power, o culto foi poder. Então sempre usei essa linguagem do inglês e para falar acerca do poder de Deus que é derramado. E eu me sinto feliz de estar aqui nessa live com ele aí e a gente poder aqui falar um pouquinho da nossa trajetória. Foi de primeira mão, nunca tinha revelado da onde veio o Power, né? Verdade. Hoje estou revelando aqui porque Deus preparou esse momento e da onde veio, a origem veio dele e nós, é como se fosse um compositor, ele começou, nós terminamos e ele está aí para a glória de Deus. Agora, a segunda pergunta, pastor, que está aqui no nosso embalo aqui de entrevista, é os seus projetos. Seus projetos, o que você vai fazer para 2021 ou 2022, o que você está preparando de bom, tanto estudo bíblico, algo interessante que você vai revelar aqui para nós, quem está nos assistindo também vai pegar de primeira mão essa fala aí. Isso aí é importante aí, tanto para os ouvintes aqui do Bruno, e tanto também para os ouvintes que estão aqui ouvindo aqui na live.
A gente tem algo preparado para esse ano de 2021 ainda. Estamos nos aprofundando. Deus já tem colocado isso no meu coração sobre dar umas aulas de forma mais profunda. Eu sempre gostei de falar de escatologia bíblica, mas quem estuda escatologia bíblica sabe que no altar não tem como você dissecar o assunto. Embora é um assunto indissecável, mas você não consegue explorar ele como se você estivesse numa sala ou dando um estudo sobre determinado assunto. Então, Deus tem colocado isso no meu coração e eu tenho estudado bastante, eu tenho orado muito e eu quero trazer um estudo aí dentro em breve, um estudo muito profundo sobre a volta de Jesus e sobre algumas coisas que estão pairando sobre os dias atuais. Eu preguei esses dias, eu fiz uma live esses dias e falei justamente sobre isso, sobre as profecias que já se cumpriram, aonde, quando elas começaram, quando foi verbalizada a profecia e aonde foi que ela se cumpriu. Eu tive a oportunidade de falar isso aqui na minha live e Deus tem me dado a oportunidade de estudar e você pode ter certeza que aquilo que você vai ouvir, aquilo que Deus tem colocado no meu coração, você ainda não ouviu. São coisas extraordinárias, porque se a gente estuda, a gente tem um conhecimento, mas se a gente ora, Deus também dá revelações do texto. Então, você vai ver e ouvir coisas que você nunca ouviu. E são coisas que vão coincidir, parear com os dias atuais, e a gente vai mostrar passo a passo a profecia bíblica e o cumprimento dessa profecia nos dias atuais. É muito extraordinário. Então, eu peço que você fique atento, porque o ano de 2021 ainda reserva muita coisa extraordinária. A gente precisa aclarar ao coração dos ouvintes, à mente dos ouvintes, aos olhos dos ouvintes, o que está acontecendo. Eu sei que tem gente aí que trabalha muito, tem gente que sai 5 horas da manhã para trabalhar e chega apenas 7 da noite, às vezes não tem um tempo de estar ali lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, mas Deus tem me dado essa graça de estar estudando, de estar aprendendo um pouco mais da palavra, e a gente vai passar esse estudo para você. Nós vamos passar para você com muitos detalhes, com muita riqueza, e é interessante, a forma que Deus tem colocado ao meu coração é que do doutor ao mais leigo, vai compreender de uma forma muito simples. Ao mesmo tempo que vai ser profundo, o estudo será de fácil entendimento, para que as pessoas possam entender. É por isso que as pessoas, quando elas terminam de ouvir a mensagem que Deus tem me dado, a maioria das pessoas chegam perto de mim, Bruno, e diz assim: pastor, eu louvo a Deus porque a forma como Deus te usa para entregar a mensagem, todos compreendem, do mais douto, do mais culto, até o mais indouto consegue entender a mensagem que o Senhor está pregando, e é fácil captar a mensagem. Então, é numa linha como essa que a gente vai entregar esse estudo, e vai ser muito forte. Serão dias muito proveitosos, serão dias extraordinários e de um crescimento bíblico extraordinário e das profecias bíblicas. Aguardem, porque é algo muito forte de Deus está chegando para abençoar a vida do povo. Aqui também, qual o conselho que você dá para jovens pregadores que estão começando agora na carreira ministerial pregando? Isso aqui é interessante abordar. O Bruno me perguntou agora qual é o conselho que eu dou para os jovens pregadores que estão começando agora. Eu acho que quem quer pregar o Evangelho, quem deseja pregar o Evangelho, ele precisa primeiro pensar no objetivo maior, que de fato é pela qual ele foi salvo. Isso é muito interessante. Você foi salvo para ir para o céu, mas antes de você ir para o céu, você deve propagar o Evangelho. Pastor, por que eu devo fazer a obra de Deus? Porque eu tenho que pregar o Evangelho de Deus para que eu seja salvo. Ninguém prega o Evangelho para ser salvo, mas todos devem pregar o Evangelho porque é salvo. Essa é uma diferença. Então, quando alguém olhar para você que você tem que fazer a obra para ser salvo, diga para ele: eu não faço a obra para ser salvo, eu faço a obra porque eu já sou salvo. Então, isso é interessante. Você faz a obra de um homem salvo, você faz a obra de uma pessoa salva, de uma mulher salva. Isso é muito importante, fazer a obra de Deus como a vida de um salvo. Segunda coisa que você deve fazer
independente se você tem cargo, se você é pastor, se você é obreiro, se você é missionário, você não precisa de um cargo para pregar. Isso chama-se ministério. Claro. Isso aqui é muito interessante a gente dizer que ministério Deus não dá para todo mundo. Porque a Bíblia diz que a uns ele concedeu a pastor, a outros a apóstolos, a doutores, mestres e evangelistas. Então, ele concedeu esse ministério a alguns. Então, ministério não é para todos, ministério é para alguns. Mas a chamada para pregar o evangelho é para todos. Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Então, pregar o evangelho, independente se você é obreiro, se você é pastor, se você é missionário, se você tem um cargo ou não, você pode pregar o evangelho. Lembra quando Filipe desceu ali a Samaria e pregou o evangelho? Filipe era um diácono, mas Paulo vai dizer que ele era um diácono, mas fazia a obra de um evangelista. Então, é muito interessante. Para quem quer pregar, você não precisa esperar ser ungido. Você não precisa esperar ser separado, pastor. Não deixe isso tirar de fato a sua chamada, tirar esse desejo de pregar o evangelho de dentro de você, se preocupando com a credencial, se preocupando com o cargo. Independente de um cargo, não é o cargo que o diabo respeita. O diabo respeita e teme pela unção que está posta sobre você, dada por Jesus. Segunda coisa, o que eu devo fazer para pregar o evangelho? Ler. Porque ninguém pode pregar se não conhece. Você vai ter que dedicar tempo, você vai ter que dedicar horas. Você vai ter que estar ali se dedicando e estudando a palavra de Deus. De uma maneira simples. Como é que eu posso pegar um texto, pastor, e abordar esse texto que eu vou pregar? Primeiro você lê. Lê. Pegou a Bíblia. Quero ler sobre o capítulo 15 de Lucas, uma suposição. Você pega o texto, leia. Leia ele todo. Depois você vai voltar estudando o texto. Primeiro você leu para ter familiaridade com o texto. Depois você vai voltar estudando o texto. Vamos lá. De quem Jesus está falando? Quem é o personagem central? Cristo, de fato, Cristo está abordando a vida de daqueles que se perdem, mesmo dentro da casa do Pai, com todo amor que Deus dá. Então observe que Jesus está falando de um pai. E o filho, de fato, naquela história, é o personagem central, é o esbanjador, é o pródigo, aquele que esbanja. Então você vai estudar o pródigo que foi, o que ele fez, o que ele gastou, o que ele tinha, o que ele perdeu, qual foi a razão que tirou ele de dentro de casa? Foi o pai que mandou ele embora, ou foi ele que quis ir embora? Você vai observar quem ficou. Então, são pontos que você vai observando no Evangelho. E depois o que você vai fazer? Depois você vai meditar. Primeiro você lê, depois você estuda e depois você vai meditar. Primeiro para trazer aquilo para a sua vida. Segundo, para trazer para a vida de quem te ouve. Uma aplicação. E você vai pedir uma revelação a Deus em cima daquilo ali, em cima daquele texto. Então, primeiro você obedece, depois você lê a palavra, depois você vai orar, depois você vai se consagrar e com certeza, se você ora, se você consagra, se você lê, se você obedece, você será um homem poderoso pregando, você será uma mulher poderosa pregando. Isso independente de cargo. Então, para você que tem uma chamada e quer... Pastor, só para a gente finalizar aqui. Deus falou que eu tenho o dom de pregar, mas eu estou pregando gaguejando. Deus usou um profeta dizendo que me daria o dom de pregar, mas eu ainda estou gaguejando, me sinto inseguro no altar, eu tenho uma insegurança muito grande para pregar. Então, preste atenção nisso aqui. Se você pegar um advogado hoje, e ele acaba de se formar, e ele se forma no curso de Direito, estuda mais um pouco, e ele passa na prova da OAB e recebe o direito de ser um advogado e advogar. Aí eu te pergunto, ele recebeu agora, ele pega a primeira causa para advogar, e pega esse mesmo advogado, ele 10 anos depois, pergunta a esse mesmo advogado, que continua advogando, pergunta a ele se ele é melhor advogado quando teve a primeira causa, quando ele advogou o primeiro cliente, ou se ele é melhor advogado 10 anos depois. Ele vai te explicar nitidamente que ele é melhor advogado agora 10 anos depois. E a pergunta é óbvia, porque ele se aperfeiçoou na advocacia. Ele começou a ler os códigos penais, ele começou a ter o domínio das leis, ele começou a ter o domínio dos parágrafos,
ele começou a ter o domínio das leis que se criaram. E é como um pregador, é como o advogado, ele está advogando o seu cliente, ele diz lá no artigo 3, parágrafo 4, a lei 9.505 do Código Penal, diz assim, 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 assim. E ele consegue, com o tempo, ele consegue armazenar aquilo tudo e ele passa a ser melhor advogado. Assim também é para quem está pregando. Você talvez vai pregar sua primeira mensagem, você vai errar, eu errei, eu ficava nervoso, eu gaguejava, mas de tanto eu praticar a pregação, eu melhorei um pouquinho. Ó, agora, já estamos num momento agora engraçado, só para descontrair, já que tá falando aí agora, fala pro povo no dia que você estava pregando, eu não me lembro se a tua calça rasgou e você correu a calça caiu, acho. Ai, gente, essa é forte. Foi, A gente já indo depois no momento engraçado. Depois... eu, na verdade, isso é muito interessante. Esse período, eu só tinha 2 ternos. Eu tinha um terno preto, listradinho, e tinha um terno bege, que era da Companhia do Terno. Quem é do Rio de Janeiro sabe do que eu estou falando. É da Companhia do Terno, na época, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, tinha uma promoção da Companhia do Terno que era um terno, uma gravata e uma camisa por R$125. Essa era a promoção da Companhia do Terno. Eu tinha 2 ternos desse. E para você ter uma ideia, eu comprei um terno desse na época, um pretinho listradinho, eu parcelei no cartão em 4 vezes ou 5 vezes. Você vê como é que a condição era muito difícil naquela época. E a gente orando, porque eu já estava usando o mesmo terno há mais de 4 anos, e a minha esposa tinha passado o terno e deu uma queimada aqui com o terno aqui, ó, queimou aqui. E eu orando para que Deus me desse um terno, e o que vai acontecer? O camarada falou assim, pastor, ô evangelista, tem um terno aqui para te abençoar. E isso foi numa sexta-feira de manhã. O terno era preto, do jeito que eu queria, todo preto, e eu ficava ali desejando imitar os repórteres da Globo, porque eles colocavam terno preto, camisa branca e a gravata vermelha. Aí o que acontece? Rapaz, eu vestia 42 e o terno que eu ganhei era 56. Então, o terno era 56 e a calça acho que era número 50. Então, quer dizer, eu vestia 42, era 8 números a mais. Aí o que eu fiz? Fui na loja de R$1,99. Mais conhecido no Rio de Janeiro, né? A loja de R$1,99 de tudo era por R$2. Eu fui na loja de R$1,99 com R$10. Eu comprei uma gravata de R$2 e comprei um cinto de R$2,50. Que você apertava ele aqui, ele dava uma pressão, ele fechava. Tipo isso aí. Aí o que eu fiz? Sabe o que eu fiz? Eu peguei toda aquela calça, eu peguei aquele monte de calça que ela estava muito larga, eu peguei aquela calça, juntei ela aqui na frente, coloquei ela certinha, e atrás ficou aquele monte de pano, muito pano mesmo, mas como o terno era largo, não dava para ver, porque o terno cobria. Eu fui pregar na igreja, e quando eu cheguei na igreja, o pastor falou assim, vamos ouvir o evangelista pregando a palavra. E eu me lembro, graças a Deus, que naquele período todo mundo era reverente. Então quando o pastor falava assim, fecha os olhos porque vamos orar, todo mundo fechou. Aí o que acontece? Quando eu olhei para o cinto, irmão, foi a minha desgraça, eu olhei para o cinto... Quando eu olhei para o cinto estava torto. Eu fui puxar o cinto. Quando eu puxei o cinto para consertar, enquanto o pastor estava me orando por mim, eu puxando o cinto caiu. O cinto arrebentou. E nisso que o cinto arrebentou, a minha calça caiu também. E a minha calça foi no joelho. Foi lá no joelho. E eu me lembro que eu tive que sair correndo. A minha sorte é que por trás do púlpito tinha uma porta. E ali tinha um banheiro da igreja. E eu saí correndo para ali. E quando o pastor acabou de orar, ele falou, cadê o pregador? Onde está o pregador? E eu estava lá, com a calça levantada, esperando alguém me dar um cinto, para que eu pudesse pregar novamente. Então, essa é uma das histórias, né? A gente já passou por muita dificuldade, já passou por muitos embates aí, por muitas coisas engraçadas também. O livramento, então, foi o pastor, né? Fecha os olhos, irmão. Quando fechou, o cinto caiu, tu... Se naquela época os pessoal fossem igual hoje, que o pastor está orando, o pessoal está com o telefone na mão, aí daria problema. Mas graças a Deus o povo lá naquele período, o povo era bem reverente, bem reverente.
Ó, já que estamos já nesse momento já engraçado, eu quero contar algo aqui que aconteceu com o pastor Júnior e aconteceu algo comigo, mas ele conta melhor do que eu. É engraçado ele contando. O pastor Júnior estava com um Gol na época, né? Agora eu não sei se bateram no teu carro. Acho que bateram. O pastor Júnior iria pregar nesse dia, só que como é que ele ia atender essa agenda sem o carro? Vai bater na porta, né? Logo no lado ali que você... Foi. Aí o pastor Júnior me liga. Ô Black, o que foi, pastor? Rapaz, eu tenho que pregar hoje e tô sem carro, e agora? Falei assim, rapaz, fica tranquila, Deus me abençoou com carro. Aí eu vou aí te mostrar agora o meu carro. Cheguei na casa do pastor Júnior, aquele carro vinho, grandão. Quando ele olhou, é um Tempra, eu falei, um Tempra. Só que o Tempra tava todo quebrado, irmão. Quem me vendeu esse Tempra? Seu Euclide, presbítero Euclide. Rapaz, todas as agendas em Mesquita, quando eu ia com Chevette Tempra tipo, foi o seu Euclide que me vendia esses carros. É um homem de Deus também. Aí eu prestei pro pastor Júnior. O carro, fala, pastor. Rapaz, ele tinha me emprestado um carro. Na verdade, tinha acontecido uma colisão com o meu carro. Eu tinha um Gol geração 5 na época. E houve um acidente com esse carro. Bateram no meu carro, né? E eu falei pra ele, Bruno, meu carro tá batido, eu tô sem carro. Você tá com um carro aí? Ele falou, eu tô com um carro aqui. Ele falou, tô com um carrão aqui, Trovão. Deus me abençoou com um carrão. Pô. Quando eu cheguei na casa dele pra ver o carrão, meu irmão, de fato era um carrão, que tinha mais de 4 metros de comprimento. Era um Tempra. Só que o Tempra, ele era vermelho, mas a cor era laranjada, porque estava tão queimado já. O sol tinha queimado tanto a cor do Tempra que já estava sem cor. E eu me lembro que a porta estava amarrada, irmão. Ele falou, se abrir a porta vai cair. Se abrir a porta vai cair. E eu tive que pregar com a porta amarrada. E eu tive que entrar naquele carro, eu me lembro que tive que entrar no carro lá. E eu, para não ter todo aquele trabalho de soltar a porta, de ter que depois emendar a porta de novo, eu saí pela janela do Tempra. Então, assim, é umas histórias muito interessantes. E agora, uma coisa sempre foi comigo, eu nunca tive esse problema. Deus já estava assim, dando um upgrade no meu ministério, Deus já estava me levantando, mas eu nunca tive problema de chegar com um carro novo na igreja, carro velho. Até hoje, eu não tenho esse problema. Eu não tenho um carro do ano, isso é meu, isso é gosto meu. Eu valorizo outras coisas, né? Eu posso até, de repente, se Deus usar alguém para me dar um carro zero, eu vou querer. Mas nesse momento agora, a minha prioridade é outra. Minhas prioridades são outras, meu foco é hoje. Eu tenho um carro, tenho, para mim e minha família andar, dá pra gente andar. É muito bom, graças a Deus, mas não é zero, não é aquele carro super novo, não. Mas dá para mim andar e meus filhos andar, para mim tá ótimo. Eu nunca tive esse problema comigo, né? E eu fui lá no carro dele lá, e eu me lembro que um dia eu fui numa igreja e eu cheguei com um Fiat Uno, só que o Fiat Uno tava muito sujo, irmão. E eu já tinha pregado no Gideões 2013, aí acho que era o ano de 2014. Eu estava escalado para pregar no Gideões também. E eu fui com a Fiat Uno pregar numa igreja, e sempre deixam na porta da igreja uma vaga para o pregador, né? E eu me lembro, eu fui aqui no Rio de Janeiro, e eu me lembro quando eu cheguei com aquele Fiat Uno, a igreja lotada, 7h pouca da noite, o Fiat Uno já era azul e já estava branco, de tanta sujeira. Quando eu ia encostando na vaga, aí o obreiro fez assim, ó. O obreiro fez assim, ó, vai pra lá, que isso aqui não é vaga só não, do pregador. Aí quando eu arriei o vidro, porque o vidro era escuro, quando eu arriei o vidro e falei que era eu, aí o obreiro não se contentou, ele falou assim, mas você é o Trovão? Eu falei, sou. Ele, mas você é pregador dos Gideões mesmo? Eu falei, sou. Aí uma hora que eu vi que ele estava assim, já insistindo, eu engrossei um pouco, eu disse, meu amigo, quem é que vai pregar, eu ou o carro? A unção está sobre mim ou está sobre o carro? E naquele dia, parece que Deus me deu muita graça naquele dia,
e Deus salvou muitas vidas e foi muita gente batizada com o Espírito Santo, e no final até ele chegou a me pedir perdão. Ó, já que tá na linha de raciocínio de carro, com esse mesmo Templa, eu tava com o Cláudio, né? A gente foi orar no monte. Pastor Júnior sempre quando viajava, Bruno, eu tô em tal lugar. E Deus sempre me colocou no meu coração de interceder pela vida dele, família, sempre orar. Vários áudios já mandei em cima de um monte, orando pela vida dele. Algo que Deus colocava no meu coração. Deus colocou no meu coração de orar no Monte de Tinguá. Chamei o Cláudio, um amigo também, Cláudio Cardoso, um abraço para você, Letícia aí, também um amigão. E fomos orar no Monte Tinguá. Chegamos lá, a Dutra, irmão, estava totalmente congestionada. E eu orando a Deus, falei assim, eu tenho que orar pelo pastor Júnior, tem que orar pela pessoa que está com câncer. E eu falei, rapaz, está tudo parado. Quando eu olho para o lado direito, a federal me passa. A Polícia Federal está me passando. Quando a Polícia Federal está me passando, e eu não tinha habilitação, não conhecia nada de trânsito, eu segui a federal. Aí eu falei, Deus é fiel, olha como é que Deus está abrindo o caminho. Só que é engraçado porque eu ia sozinho. Fala o final aí, você que é mais engraçado que eu. Para quem tem habilitação, sabe aí que na Via Dutra, eu vou falar aqui da Via Dutra aqui, ela tem a pista da esquerda, tem a pista da direita e tem a pista lateral. A pista lateral, ela só pode ser usada em caso de extrema emergência ou se houver a marcação intercalada das faixas, é sinal que você ainda pode andar porque tem uma entrada à sua direita. Mas quando a faixa é contínua, você não pode entrar, é proibido. E o que aconteceu? Ele era novo de volante, ele estava tirando carteira ainda, não tinha nenhuma experiência, né, em dirigir, conhecer o que é a faixa da direita, o que é a faixa proibida, ele não sabia. Então a Via Dutra estava cheia, tanto ao lado esquerdo como direito estava cheio. Aí a Federal foi e cortou, a Polícia Rodoviária Federal foi e cortou para a direita, que é a faixa proibida, mas como é a Polícia Rodoviária, pode, né? E a Polícia Federal Rodoviária foi. E o que ele fez? Ele entrou atrás da Polícia Rodoviária e foi seguindo. Deus é fiel. Foi segundo, e ele cantando, foi Deus é fiel. Obrigado. Usou a polícia para me abençoar, para a gente poder ir para o monte. Daqui a pouco a polícia parou lá na frente, desceu com um fuzil na mão, apontando para o carro onde ele estava. Ele começou a se assustar. O que é isso? O que é isso? O polícia desce do carro aí. E quando vai descer do carro, de repente, o polícia, o que é isso? Você não sabe que isso aqui é faixa ao contrário? Que não pode ser? Ele, eu não sei, não estou sabendo de nada. Eu não sei que é proibido, eu estou seguindo o senhor está indo, eu estou indo. Aí daqui a pouco o polícia falou, você está indo para onde? Ele falou, estou indo para o monte. Eu estava orando uma mulher com câncer ali. Aí o polícia olhou para ele e falou assim, deixa esse cara aí, esse menino é Bíblia. Esse menino é doido, aí não sabe de nada. O polícia foi e liberou ele, mas ele foi na faixa contínua. Ele foi na faixa proibida ao lado do polícia. E é interessante aí que a Luciana Hassan também está aí, ó. Ela está até me ouvindo aí agora. O Bruno, que é meu amigo, o pastor Bruno Hassan, sempre me ajudou. Eu ganhei um Apollo, irmão. Ano 92, irmão. O carro era carburador. Então, assim, foi meu primeiro carro. Eu não conhecia nada de mecânica. Eu sabia dirigir, mas eu não conhecia de mecânica. O carro estava com carburador sujo, tinha que limpar, porque o carro carburador, se você coloca gasolina, ele bebe demais, ele bebe muita gasolina. E o que acontece? Eu, como tinha uma condição financeira precária, eu só tinha dinheiro para colocar R$20, eu andava com 30 no bolso, eu chegava no posto de gasolina e só colocava 10. A minha esposa, a Luciana, ficava muito brava comigo, coloca 30, a gente ia ficar sem gasolina. Resumindo, fiquei muitas vezes sem gasolina, e quem é que ia me socorrer? O pastor Bruno Hassan. Pastor Bruno Hassan ia me socorrer de madrugada, ia me socorrer à noite, ia me socorrer aonde eu estava. E quando eu ligava para ele, já sabia, já sei, o Polo deu problema, o trovão já está enguiçado de novo, o trovão já está enguiçado, já está lá ruim lá. Então, assim, foram momentos que eu passei na minha vida, né? Foram momentos muito engraçados também, mas foram momentos difíceis, né? E quantas vezes eu empurrando aquele carro com a minha esposa Luciana e as pessoas riam da gente, né? Eu me lembro de uma vez um cara passou numa captiva
e eles olhou para mim, para ela e começou a rir, né? Eles riu, tipo assim, esses crentes aí andando, não tem dinheiro nem para colocar gasolina, ainda tá empurrando o carro. Então aquilo ali doeu um pouquinho no meu coração, mas eu entendia que tudo aquilo era um processo. Eu tive que passar todo aquele processo para que hoje eu pudesse viver o propósito. Forte. Ó, interessante também, pastor. Vou puxar uma aqui do baú, hein? Quero mandar um abraço pro pastor Bruno Hassan, a esposa dele. O próximo vai ser ele, tá bom? Você vai dando a coordenada e a gente vai gravando. Isso. Quem tu enviar, a gente vai fazendo as entrevistas. A do pastor Bruno vai ser bacana também, né? Vai. Ajuda com a tua história também. Ó, gente, eu tava lavando o carro com o pastor em frente à sogra dele. E o pastor me falou algo ali tão interessante que aqui, para quem está ouvindo, jovens pregadores, pastores, amigos que estão começando o ministério agora, que a base do ministério é a família. Família você quer ser abençoado no ministério? É a família. Em trancos e barrancos, porque família não é perfeita, mas é o tesouro que Deus te deu. Então cuide com um grande carinho. Eu me lembro que o pastor Júnior estava lavando o carro, estava ajudando a lavar o carro. Interessante que o pastor Júnior só me chamava para pintar a piscina, só para trabalhar, irmão. Tá bom, vamos lá. Aí lá vamos no carro dele lá, em frente à casa da sogra dele. Ele me falou uma coisa que eu não esqueço até hoje, que a pastora Luciana, a sua esposa, falou assim, quando ele começou a pregar, momentos difíceis, ali para poder levar o leite para as crianças, alguma coisa assim desse tipo. E o pastor Júnior falou assim, poxa, como é que você, eu não sei se faço as palavras, como é que você pode ficar comigo? Bem no início do namoro de vocês, aí ela falou assim, ó, eu acredito não no hoje o que Deus vai fazer na tua vida, mas sim no amanhã. Lembra disso? Ela disse que, minha esposa disse, né, no momento mais difícil, porque eu, na verdade, a única coisa que eu tinha para oferecer à minha esposa é o que eu tenho até hoje, que é o amor, né, que eu sinto por ela, pelos meus filhos. Então, naquele momento ali, no princípio, né, do namoro, era o que eu tinha para oferecer para ela, era a minha pessoa, meu caráter, meu sentimento, meu amor, que eu tinha que oferecer para ela, e ela acreditou nisso, né? Ela acreditou nisso, e as pessoas questionavam a ela, porque, tipo assim, tanto homem no mundo, para ela desejar casar, construir uma família, vai escolher logo eu, uma pessoa que financeiramente não tinha condição nenhuma, era muito feio, era muito feio na época, bem magrinho, bem esquisito, não tinha condição de andar melhor vestido, né? Não tinha condições, então vestia com aquilo que eu podia, e eu me sentia bem daquele jeito ali, porque era a minha condição, e eu também não tinha tanto bom gosto assim, né, na época, mas mesmo assim ela não olhou para nada daquilo, ela olhou para mim, ela olhou para minha pessoa, olhou pelo meu coração, olhou para minha vida, e todo mundo questionou ela, porque ela estava namorando comigo, né? Porque ela vai desejar ter uma pessoa como eu na vida dela. E ela disse, eu não estou com ele pelo que ele tem, hoje ele não tem nada, mas uma coisa eu já vi na vida dele, ele tem as promessas de Deus, e quando as promessas de Deus se cumprir, eu vou ser participante dessas promessas juntamente com ele. E hoje as promessas de Deus se cumpriram, e hoje você vê minha esposa sendo participante daquilo que Deus derrama sobre mim, derrama sobre ela, porque eu e ela, enquanto éramos namorados, éramos dois. Então hoje que nós somos casados, nós somos um. Mas enquanto nós éramos dois, ela creu e vislumbrou que um dia nós seríamos um e participaríamos e seríamos participantes de todas as promessas de Deus. Essa história é muito linda, né? E eu conheço o pastor Júnior assim de estar na casa dele. Já teve uma vez uma agenda que chegamos muito tarde, não deu para mim poder ir embora. Aí tu dormiu no sofá, eu dormi lá no quarto. Dorme aí, não sei o que tá muito tarde. Então, e eu lá carregando lá a maletina, pastor, com maior orgulho. E ontem nós estávamos no lugar pregando, qual é o nome do lugar? Pedreira? Lá em Pedreira, lá na comunidade da Pedreira, ali em Costa Barros. E ontem foi algo especial, porque eu fui para honrar meu amigo e acabou, antes de pregar, ele me dá uma oportunidade. Ali foi algo ali tão especial, algo que ficou em mim, marcou. E a pastora também ficou tão radiante que ela falou, Bruno, eu vou falar pra tu. Ela não falou não, ela falou no meu ouvido assim, tudo que eu peço ele faz, né, Bruno? Aí tu fez.
E foi algo, a pastora depois vai assistir aí e vai rir. E foi algo especial ontem, eu gostei por demais, porque, irmãos, Deus pode fazer muitas coisas na tua vida pelo lado de fora, mas o que vale é essa simplicidade, esse jeito aqui. Eu cheguei lá, peguei o pastor, e aí, vai ter o café? É a nossa linguagem, o nosso jeito. A questão é que, pastor, é o que está acontecendo para a geração agora, o que está acontecendo agora para a geração do século 21 é que eles estão perdendo a essência. Deus abençoa e eles se perdem. Eu costumo dizer, se você esquecer da onde você veio, você pode esquecer para onde você vai, que é para a eternidade. Esse é o foco, esse é o deslumbre daquilo que Deus tem para realizar na vida de cada um, sem você se perder, né, pastor? Com certeza. O objetivo é esse, né? O objetivo é permanecer com os pés no chão, né? Numa linguagem bem simples, é permanecer com os pés no chão, permanecer focado em Cristo. Eu sempre digo que o local mais perigoso não é quando você está embaixo. O local mais perigoso é quando você está no topo, né? Porque embaixo você está no meio de todos, né? E em cima alguém está te olhando, te observando, e você tem que ter muito cuidado com aquilo que chega. Mas quando o seu coração está em Cristo, nada te muda, né? Nada faz com que você se torne uma pessoa orgulhosa, soberba. E quando você permanece na presença de Jesus, quando o seu coração está em Cristo, nada muda você. Eu acho que tem gente que tem muito potencial, inclusive tem mais potencial do que eu, pregando, e poderia estar em anos-luz à minha frente, mas acredito que tem muita gente que Deus não solta ele por causa do coração dele. Porque às vezes aonde se encontra, já tem um orgulho, já diminui as pessoas, já se acha melhor do que todo mundo, e pode ter certeza, Deus bloqueou a vida de Eliabe justamente por causa do seu coração. Pode observar, Eliabe foi rejeitado por Deus devido ao seu coração, e Davi foi aceito por Deus pelo mesmo motivo, pelo seu coração. Só que um coração era o que agradava a Deus, e o outro coração era que Deus não queria, porque era um coração altivo, soberbo, e que era praticamente prepotente. Então, tem muita gente boa, com talento, igual Eliabe, mas infelizmente serão homens apenas da linha de frente, serão sempre homens que serão mandados, mas nunca homens que terão subordinados à sua ordem. Não pela imposição, mas pelo aquilo que pelo que são, pelo líder que são. Porque quando você encontra um líder de verdade, você sente prazer em estar submisso à sua autoridade. Então, tem muita gente que vai estar apenas na linha de frente. Serão homens honrados, estarão na linha de frente, mas nunca servirão para sentar no trono e colocar uma coroa. Ó, para pegar um gancho nisso aí que o pastor tá falando aí, eu tô com uma mensagem, tô um mês com uma mensagem. Depois vamos entrar nesse assunto aí, porque muitas pessoas me perguntam, Bruno, como é que você prepara uma mensagem? Como é que você faz? Deus tem te dado tantas mensagens. Irmãos, só para falar aqui, eu tenho mensagem de 2 anos que quando eu prego ainda não tá legal, não tá boa. Então Deus vai sempre dando revelações. Então existe um pregador falou uma certa vez, eu tenho uma mensagem de 5 anos, mas de tanto pregar ela, que ela sai com mais proporção, mais vigor, mais força, porque você faz uma aliança com aquilo que Deus te deu. É interessante que o pastor está falando de coração, eu me lembro de José, pastor. Olha que interessante o que Deus me deu. Essa é uma próxima da minha mensagem que eu estarei pregando para a honra e glória do Senhor Jesus. Quando José estava no palácio, quando seus irmãos vieram até ele, os 10 estavam ali. Um ele bota no cárcere e pede para chamar Benjamim. Só que quando está aqueles 10 ali, ele não se revela como José. Ele é faraó. Ele pede para chamar o outro irmão, que é Benjamim. Quando vem todos eles, se forma o sonho que Deus deu a ele. Se ele se revelasse como José perante os 10 irmãos, o sonho não iria se cumprir, porque ele sonhou que o sol e a lua e as 11 estrelas, só tinha 10 dos irmãos, faltava um. Deus só vai fazer quando o quadro estiver completo. Tem coisas que Deus vai fazer quando aquele que não chegou na história
para sentar à mesa, assim como Davi, para Deus fazer muitas coisas e ele se revelar, assim como José se revelou para os seus irmãos. Com certeza. Forte? Tem coisas que Deus só vai fazer com você, né? Independente de quem esteja na sua frente, Deus vai fazer com você. Observa que isso aconteceu com Davi, né? Foi. Naquele momento, Davi não estava na casa. E Deus mandou com que Samuel perguntasse a Jessé se tinha mais alguém. Ele disse, ainda tem, falta um mancebo. Então, não importa quem esteja na sua frente, não importa quem chegou primeiro, o que importa é quem tem promessa. Isso aí você tem que guardar sempre no seu coração. Não é quem chega primeiro, porque tem gente que está na frente, está no início da fila, mas não tem promessa. Verdade. Mas quando você está no final da fila, mas com promessa, Deus pega o primeiro, joga para trás e pega o que está de trás e joga para frente. Então, é a promessa que faz você chegar. E a própria Bíblia fala, né, que muitos, né, que foram primeiros passarão a ser os últimos. Então, a Bíblia fala sobre isso. Então, creia que, assim como tem muita gente que, se você for observar, quantos pregadores Deus levantou antes de mim, quantos pregadores Deus levantou antes e eu assisti todos eles. Então, mas chegou a minha vez. Então, existe aqueles que estão lá e chegaram com promessa, chegaram com a promessa de Deus. Então, vai chegar a sua hora, vai chegar a minha hora, vai chegar a hora da sua família. Creia, se mantenha firme que Deus vai honrar você. Ontem, lá naquela comunidade lá, pregando, eu me senti muito honrado, porque pela nossa amizade e o caráter que nós temos de amizade e a aliança que Deus tem conosco em nossa amizade, eu me senti honrado porque ali tu sentou para me ouvir, como seu irmão em Cristo Jesus. Eu lembrei do que tu falou aí agora aí, que esses pregadores que tanto tu admirava e admira porque tem um carinho, porque o ministério de Deus você sempre admira, dependente de qualquer coisa. Napoleão Falcão você sempre admirou. Sim. E depois, quando você está pregando lá no púlpito dos Gideões, quem está sentado para te ouvir? Napoleão, então, Gilmar Santo, homens que eles sempre admiraram. E ontem, por mais que for naquela igreja simples, humilde, mas cheia de Deus, quero mandar até um abraço para a pastora, qual é o nome da pastora? Pastora Maria da Graça. E sua esposa, né? Maria de Freitas. E ali o pastor, antes de pregar, me dá uma oportunidade, sentou para me ouvir. Eu falei, meu Deus do céu, mas foi uma benção, porque isso é humildade, isso é aqui, é essência, irmão. O segredo de um ministério de sucesso é essência, independente de qualquer coisa, né, pastor? Com certeza, esse é o segredo. Não é o que você fala, né? É o que você vive. É isso que é muito importante. As pessoas acham que Deus vai olhar para aquilo que ela fala. Quem olha para aquilo que a gente fala é os homens. Mas quem olha para aquilo que você vive e aquilo que você sente é Deus. Então, diante de Deus, diante dos homens, pode haver uma escapatória. Mas diante de Deus ninguém mente, irmãos. Deus conhece as intenções e os pensamentos do coração. Então, não tem como se esconder de Deus, não tem como mudar esse sentimento diante de Deus, porque Deus sabe de fato quem você é. É muito interessante que, acredite no que eu vou te falar, não é o que você faz que determina quem você é, mas é o que você sente que vai determinar o que você faz. Então, isso é muito interessante. Você não é por fora que diante de Deus vai determinar quem você é. Porque a Bíblia diz que é do coração que procede todo mau pensamento, tudo aquilo que é ruim procede do coração. Então, Deus te observa por dentro. Deus vê quem você é por dentro. E eu posso dizer para você sem medo de errar, você não será crente na igreja. Você só saberá que você é crente de verdade quando ninguém está te vendo. Você só saberá que você é um crente de verdade quando sozinho você estiver, você conseguir vencer. Que é tão forte, porque quem me vê assim, pastor, por mais que eu sou jovem e Deus me entregou o ministério da palavra, eu tenho total confiança nisso, que o ministério vem, mas as cicatrizes também vêm, porque quando Deus te dá algo tão forte também, Ele tem que te marcar. Ele mudou a história de Jacó, o seu nome, mas Ele marcou a coxa de Jacó. Eu vou trocar teu nome, eu vou abençoar o teu ministério. Que meu filho, pastor, ele já quebrou o braço 2 vezes. A minha esposa ficou com 3, 4 anos com hemorragia.
E eu perguntei a Deus, Senhor, o que está acontecendo com a minha família, com a minha casa? Aí Deus falou comigo, pastor, tu me pediste para te usar com cura, com libertações, primeiro eu tenho que te provar você dentro de casa, para você ser uma isca lá fora. Então aquilo ali, Deus foi me lapidando, e hoje você vê que o ministério, para você ter ele com muito carinho e apreço, você tem que saber que as cicatrizes te deixou mais forte. Com certeza. Né? Há coisas, eu acho, no teu ministério que você já passou, já vivenciou, que você olha assim, rapaz, não era nem para estar de pé, mas a bondade e a graça de Deus me deixa de pé. Sim, todo mundo passa, né? Todo servo de Deus tem a sua cruz, né? Como Jesus disse, cada um que seguir a ele deve levar a sua cruz. Cada um com uma cruz de repente maior, mais pesada, mas cada um leva a sua cruz, e o mais interessante é que cada um levará a sua cruz na medida da sua força, porque Deus não pode lhe dar algo maior do que você. Não virá provação sobre vós humana, e nenhuma provação pode ser além daquilo que eu posso suportar. Deus sabe o quanto você suporta, e a sua cruz é do tamanho da sua força. Já nesse embalo, pastor, que tu tá falando aí, eu já dei início, você já falou, eu quero falar do que aconteceu acerca da tua saúde, como foi. Tem muitas pessoas que perguntam, viu você entrando enfermo e Deus levantou, curou, sarou. Como foi esse momento, o que tu passou, qual foi as suas orações com Deus, tu e Deus. Então, fala pro povo de primeira mão aí, acerca do que aconteceu aí. Eu fiquei doente, e foi muito difícil, né? Há uns 5 meses atrás, quase eu perdi a vida, as pessoas sabem. Foi muito delicado o meu estado de saúde, e o que agravou meu estado de saúde foi justamente eu não ter alguns cuidados, embora eu me cuido, né? Eu me cuido, eu tomo remédios naturais, produtos naturais, eu faço exercícios, eu me cuido. E acho que isso também me ajudou a suportar o que eu suportei. Mas eu fui displicente em algumas coisas. Eu fui displicente no sentido de que eu estava indo para o monte, e às vezes saía de dentro de casa no calor, né? E depois ia para o monte e pegava aquela friagem, aquela neblina, sabe? E eu me lembro quantas vezes eu acabava de pregar molhado, muito molhado, e eu ia para dentro do gabinete ali, suado, pegava aquele ar-condicionado, pegava o vento dos ventiladores, dava aquele choque térmico, e o que acontecia é que eu estava de fato com uma pneumonia. Ainda mais com essa questão aí do Covid, né? E eu fiz 4 exames do Covid, e os 4 exames constataram que eu não peguei Covid, mas o médico que cuidou de mim, ele disse, pastor, não tem jeito, isso aqui é o Covid que faz isso, né? Só pode, não tem como. Mas a primeira coisa que detectou na minha vida foi justamente a pneumonia, mas foi a pneumonia provocada por mim mesmo, pela falta de sabedoria minha. Só para você ter uma ideia, no ano de 2019, não tinha nem o Covid aqui no Brasil ainda, e nem tinha se alarmado no mundo. No ano de 2019, cerca de 98 mil brasileiros perderam a vida por pneumonia, por essa doença silenciosa, e quando vê, o pulmão já está tomado, né? Já está totalmente tomado. E foi um momento muito difícil da minha vida, mas eu falei isso para minha esposa, eu falei ontem, onde eu estava pregando, eu passei no Vale da Sombra da Morte, mas por incrível que pareça, eu não sentia medo de morrer. Eu não estava com medo, eu estava debilitado, eu estava sem força, mas eu não estava com medo de morrer, porque eu sabia para onde eu iria, eu sabia para onde, se Deus me levasse, eu sabia que eu iria para o céu. Então, me faltou ar, por 2 vezes eu senti falta de ar, mas só não me faltou fé. Então, eu venci, eu me recuperei, e me recuperei como? Me recuperei. Eu fui para o sítio, né, do pastor Marcos Pereira, ele estendeu a mão para mim, foi como um pai para mim. Convida ele para a próxima entrevista. Toda a Dude me ajudou muito, minha esposa, foi essencial no meu tratamento. Meus amigos estiveram perto de mim também. Então, eu fui para um ambiente onde tinha ar puro, e depois dali eu recebia muita alimentação saudável,
eu recebi algo para, por exemplo, eu tomei muito chá, eu tomei muito suco de inhame com laranja, suco de beterraba, tudo que era para fortalecer o pulmão eu tomava. E eu tomava, eles me davam comida até mesmo sem eu querer, eles forçavam, né, no bom sentido, eu comer, para que eu não viesse a ser debilitado pelos efeitos colaterais do remédio. E eu também tomava remédio, Deus colocou um doutor para cuidar de mim, que foi o doutor Fábio, que foi um anjo, né, na minha vida. Então, era gente orando a cada 6 horas, indo no quarto, entrando, fazendo campanha de oração, era alimentação saudável e era também os remédios na hora certa. Então, juntou tudo isso, juntou a fé, juntou a medicina, juntou a natureza. Então, tudo colaborou para que eu pudesse sair daquela situação com vida. E acredito que, como eu estava vendo já o mundo espiritual, tinha uma intervenção também satânica ali, querendo ceifar minha vida a todo custo. E eu me lembro que quando eu fui pregar no Maranhão, um jovem chegou perto de mim e disse: seu nome foi cogitado na cidade de Codó. E muita gente lá fez trabalhos para que você descesse à sepultura. Mas é como eu sempre digo, né? Pode fazer o que for, eu também só morreria na hora que Deus deixasse. Meus dias não foram contados pelo diabo, meus dias não são contados por Satanás e nem por seus demônios, nem tampouco por quem o serve. Meus dias foram contados pelo Senhor e Ele sabe o dia da minha partida. Então, eu tinha total confiança, eu tinha plena confiança nisso e isso me recuperou. E é interessante que eu tinha uma direção de Deus, eu não estou dizendo para ninguém fazer o mesmo, tá, irmão? Mas eu tinha uma direção de Deus, a direção de Deus é que eu não deveria ir para o hospital. E quando eu fui para um hospital só para tomar um oxigênio, eu me lembro que o médico fez de tudo para que eu ficasse lá. E eu disse para ele que eu não iria ficar, eu iria para um hospital particular. Na verdade, eu disse para ele que eu ia para um hospital particular, eu tenho um plano de saúde, e na verdade eu não fui para lá, e eu fui ser tratado dentro de um sítio, e aquilo ali foi abaixo de Deus, foi o que salvou a minha vida e recuperou a minha saúde. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Marcos Pereira, pela vida da minha esposa, pela vida dos irmãos da Dude, que eu amo muito, pela vida de todos os meus amigos que foram ali me visitar, pela vida do doutor Fábio, pela vida de todos aqueles que intercederam por mim. Gente do Brasil todo intercedeu a Deus pela minha vida, e aqui está o resultado. O diabo desejou ir no meu enterro, mas se ele quiser me assistir, ele vai ter que ir aonde eu estiver pregando para a glória de Deus, e verá eu debaixo da autoridade de Deus, tirando almas que estão na mão dele. Isso é forte, isso é muito forte mesmo. Vamos mandar um abraço aí para todos que estão aí assistindo. Desde o momento, eu quero mandar um abraço para o Ricardo e Léo, pastor. São os meninos que trabalham na minha equipe. Pedi para tu mandar um abraço para ele, Ricardo e Léo. Alô, Ricardo. Alô, Léo. Deus abençoe. Artes Clean. Artes Clean. Deus abençoe a vida de vocês aí. Grande abraço, hein? Deus abençoe. Ó, e o meu pai na fé, Alex Cruz, foi ele que, na época que eu liguei do rádio pra você, na época do rádio, eu uso o rádio dele. Aí nós formamos... É interessante que a nossa aliança foi ouvindo uma mensagem tua, depois Deus te trouxe pra perto de onde eu moro, em 2013. Uma mensagem tua, e ali começamos, tal. Interessante, quando eu cheguei pela primeira vez na tua casa, subi na escada, a pastora, teu amigo tá subindo aí. E era a primeira vez que eu estava te conhecendo. Verdade. Teu amigo está chegando aí. A palavra é muito forte, teu amigo, como se eu tivesse já há muito tempo, mas Deus já sabia lá na frente. Eu costumo dizer, a gente que somos uma figura pública, temos muitos contatos, muitas pessoas, muitos colegas, mas a dedos nós podemos apontar esse amigo. Verdade. Né? E eu quero falar 3 coisas aqui, quero que você me responda raciocínio rápido, raciocínio de pregador. Vamos lá? Tá pronto? Pronto. Sonhos. Céu. Família. Minha base. Jesus. Tudo. Quem é Bruno Black Jesus para você? Um amigo que Deus me apresentou e estou com ele ao lado dele até hoje, até o dia do arrebatamento da igreja. Um profeta, um homem de Deus. Esse é forte, hein? Rapaz, é interessante. E tem mais alguma coisa? Não, só agradecer aí a todas as pessoas que ficaram conosco até agora. Face Live, essa aqui é a minha página no Facebook. Bacana. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado pelo companheirismo, por ter nos assistido até agora. Obrigado
A Luciana tá aí? A Luciana tá aqui, ó, também minha esposa tá aqui. Obrigado, meu amor, já tô indo pra casa. O Leão tá chegando. Ó, minha esposa Vanessa também tá ali, já preparou já o cafezinho. O pastor gosta de café. O cafezinho. Pastora Luciana já tem um bolinho de empim que a Vanessa fez. Meu Deus do céu. Ah, o pastor Júnior vai levar pra você. Ó, irmão, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu não sou médico. Eu não sou... entendo muito bem, um pouco de cuidar da minha saúde, mas ouço muitos doutores. Eu me lembro que eu tinha um problema no estômago devido a muito café, a muita coisa cítrica, né, que eu tomava, suco de abacaxi, suco de limão, suco de laranja. Então, eu acabei, e também comendo em muitos lugares. Eu me lembro que eu peguei aquela bactéria chamada H. pylori, e aquilo ali deixou meu estômago como se fosse um vulcão, queimava. E eu fui no gastro, né, tomei toda aquela medicação, mostrou que estava com a gastrite, e passou toda aquela medicação, tomei uma medicação forte de 1.600 miligramas durante 7 dias, e passei a tomar um remédio durante 3 meses. Melhorou? Um pouco, mas não sanou o problema. Aí eu ouvi o doutor Laí Ribeiro, nutrólogo, estudou em Harvard, só dá aula para médico, e ouvindo aquele médico, ele falou sobre o óleo de coco extra virgem. Irmão, eu tomei aquilo ali, em cerca de 7 dias eu estava curado, sem sentir nada no estômago. Eu sei que tem muita gente que está olhando para mim aí, tem gastrite, sente coisas no estômago, vai na farmácia lá, compra um óleo de coco, não faz mal, compra líquido, que você já ingere de uma vez, toma lá uma colher de sopa, de manhã, de tarde e à noite, e você vai observar que em uma semana você vai estar tomando seu cafezinho, uma semana você vai estar tomando seu suco de laranja, e não vai sentir mais nada, e vai estar sarado em nome do Senhor Jesus, amém? Isso aí é uma dica. Já que o pastor já deu aquela receita, né? Eu quero levantar um clamor pela vida dos enfermos, tá bom? E também quero mandar um abraço para o Rafael Santos, juntamente com a sua esposa Fabíola também. Quero agora orar, né, pastor, pela vida das pessoas que se encontram aí. O pastor já deu a receita, agora tu vai buscar o espiritual, né? E nós vamos aqui clamarmos pela tua vida, tá bom? Deixa teu pedido de oração aqui e vamos orar. Vamos orar em nome de Jesus. Eu começo, termina? Sim. Vamos lá. Senhor Deus, eterno Pai, Pai querido, Pai amado, Pai celeste, diante da Tua presença eu quero agradecer o Teu povo, Senhor. Pai querido, como passa rápido falar do Teu nome, falar de Ti. Pai querido, eu quero entregar cada um em Tuas mãos, Senhor. Manifesta o Teu poder e Tua graça, a Tua virtude. Toma, Senhor, a vida dos Teus filhos em Tuas mãos. Manifesta o Teu poder e Tua graça, a Tua virtude, Senhor. Entra com o Teu agir, Senhor. Vai entrando agora, Pai querido, com poder e glória no corpo, no sangue, Senhor, na mente, no coração. Entra aí, Pai querido, para amar nessa diabetes. Olha aí, Pai querido, Pai amado, manifesta o Teu poder e Tua graça. Olha esse coração grande, Pai querido, Pai amado. Toma a vida deste homem, toma a vida desta mulher. Olha, Pai querido, essa enxaqueca, ela não aguenta mais, Senhor, Pai querido, essa dor. Fica na cama, chorando, de dor se torcendo. Adelembracanda, arabagachúria. Entra com o Teu agir, manifesta o Teu poder e Tua graça. Visita ele, visita ela. Entra aí, Pai querido, dê vigor, dê força física e espiritual. Olha, Pai querido, Pai amado, olha essa hemorragia desta mulher, Pai querido, Pai amado, o Senhor cura, o Senhor transforma, o Senhor molda. Está repreendido todo mal. Espírito, aleluia, sai agora de enfermidade, sai agora espírito da morte, larga essa vida, larga essa mulher, larga esse homem, alabracandaraxauace elebandura, ó Deus, ó Pai querido, visita esse homem, fecha esse caixão agora, tudo aquilo que não provém de ti, está repreendido, diabo. Pega a tua bagagem, pega tudo que é teu, tudo aquilo que tu plantou, tudo aquilo que tu arquitetou, para destruir esse casal, destruir essa vida, esse homem, essa mulher. Tu não vai ter êxodo, tu não vai conseguir, porque Deus uniu, o homem não separa. Anabracandorobinax, celebrauace. Deus entra com o teu agir, quebra todo mal, Senhor. Vai manifestando o teu poder e tua graça, a tua virtude, Senhor. Visita ela, visita ele, entra com o teu agir, quebrou a quarta lança, meu Pai. Olha, Pai querido, está repreendido toda a covardia no mundo espiritual, tudo aquilo que foi armado, Senhor, assalto, acidente, bala perdida, quebra agora, está repreendido em nome de Senhor Jesus. Sai!
Manifesta o teu poder, a tua graça, a tua virtude, em nome do Senhor Jesus. Senhor, em concordância com a vida do teu servo, Aleluia. Senhor, com a oração que o teu servo fez, te apresenta em tuas mãos, ó Deus, as pessoas que estão acamadas nos leitos de hospitais, Aleluia. que estão com Covid, com câncer, com AIDS, ó Deus amado, com fraturas expostas, que sofreram, Senhor, um derrame, que sofreram, meu Senhor, um ataque cardíaco. Aleluia. Ó Deus, visita essas pessoas agora, toca nelas, Senhor, entra nesse leito, repreenda o espírito da morte, repreenda, Senhor, a ação satânica, ó Deus, gera, Pai amado, a restauração da saúde, do físico, entra com a tua mão poderosa, aqueles que estão no leito, aqueles que estão em casa recebendo tratamento, coloca a tua mão, Senhor, sobre o pulmão, coloca a tua mão sobre a cabeça, sobre os órgãos, ó Deus, e cura teus filhos agora, coloca, Senhor, a mão no estômago dessa serva, coloca a mão no estômago desse servo que tem essa bactéria, toca nele agora, Senhor, toca sobre o seu corpo agora, ó Deus amado, e cura, Senhor, ó Deus amado, esta serva e este servo agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, abre a porta que está fechada, ó Deus amado, restaura matrimônio, restaura corações, restaura a vida, ó Deus, repreenda o espírito do suicídio, ó Deus, em nome de Jesus, entra na mente dessa moça agora, entra na mente desse jovem agora, ó Deus amado, e arranca o espírito da morte, que ronda seu ouvido, injeta projetos diabólicos na sua mente, que o Senhor toque agora, ó Deus, abra a porta dos céus, ó Deus, abra as janelas dos céus e abençoa os nossos ouvintes agora, socorre eles na vida financeira, socorre eles agora com a porta de emprego, entra com a tua mão poderosa, Jesus, e realiza um milagre na vida deles, Pai, abençoa a vida deles, abençoa a nossa casa, abençoa a nossa vida, abençoe a vida do Bruno Breck, abençoe a vida da sua esposa, do seu filho, estenda tuas mãos sobre essa casa e nos abençoe, em nome de Jesus, é o que nós lhe pedimos e te agradecemos para a glória de Deus Pai, amém e amém, Jesus. Tu recebeu aí, crente? Recebeu aí, são 4 câmeras, né, pastor? Isso. Pastor, convido o povo que essa nossa live vai pro meu canal e depois vamos fazer os cortes de cada momento aqui alegre, momento aqui inusitado aqui do Senhor aí. Convido o teu público, que eu vou convidar o povo aqui. Assiste essa live aí lá no canal do Bruno Breck, que é... Bruno Breck de Jesus Oficial. Bruno Breck de Jesus Oficial, tá lá no YouTube, né? Ele é meu amigo das antigas e a gente tá aqui com ele na live aqui, eu tô dando autorização para ele fazer lá no canal dele lá, tá bom? Escreve lá no canal dele, lá, siga o canal dele, é um homem de Deus, é um menino de Deus, pai de família, chefe de família, casado, e é um homem que busca muito a presença de Jesus, tá bom? Deus abençoe, espero que vocês tenham gostado um pouquinho, e vai chegar um momento aí que eu vou falar um pouco sobre o meu ministério, né? Sobre como se chega lá, né? Qual é o segredo para se chegar lá, como Deus me levantou, qual foi a forma, a maneira que Deus me colocou onde eu estou hoje, como me colocou, como foi o início, como foi o meio e como está sendo toda essa trajetória até chegarmos ao final. Você vai saber, aguarde, tem coisa boa chegando por aí e eu creio que vai ser muito edificante, vai ser muito forte para a vida daqueles que vão ouvir. Deus te abençoe. God bless you, thank you very much. Meu Deus, é forte, hein? É esse ano mesmo esse projeto? Esse ano. Então, gente, 2021, fica ligadinho aí, tá? Ó, o meu YouTube agora vai ficar na mão do Pastor Júnior, né? Agora fica ligadinho aí, que o pastor agora vai mandar agora no canal do Bruno Breck Jesus, tá bom? Amém. Deus abençoe. Power of God. É poder de Deus. The power Holy Ghost, o poder do Espírito Santo. Deus abençoe.